Desaposentação. Antes de eu entrar propriamente no tema, então, da desaposentação, vamos dar uma breve visão do porquê, onde está inserido, da onde surgiu esse tema, o que é desaposentação. Nós temos, inicialmente, então, a Seguridade Social. Em breve síntese, a Seguridade Social, ela é compreendida, ela é formada por um tripé, formada entre assistência social, saúde e a previdência social. Pois bem, saúde. A saúde é para todos? Pergunto a vocês. Não estou falando da qualidade, mas do acesso. Para todos? Sim. Alguém aqui é argentino? Bom, é tão a prova de que é para todo mundo que se um argentino, em visita ao nosso país, sofrer ou necessitar de uma assistência, na verdade, necessitar da saúde de um hospital, ele terá que ser atendido. Claro e óbvio, peço a vocês que sem anestesia, mas terá que ser atendido. Já a assistência social, num primeiro momento, também é para todos. No entanto, eu teria alguns requisitos para conseguir. O requisito mais falado, mais comentado, que é de maior conhecimento de todos nós, é o requisito da miserabilidade. Conhecido lá pelo benefício assistencial, LOAS. LOAS é a Lei Orgânica de Assistência Social e no fim o benefício ficou conhecido como nome. E por fim entramos então na Previdência Social. Critério básico da Previdência Social é a obrigatoriedade. Teodoro, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu trabalho, eu sou obrigado a contribuir para a Previdência Social. Eu não tenho a opção. Opção eu terei em outra área da Previdência, que é qual? A Previdência Complementar, onde nós teríamos duas características básicas aqui, que é a contratualidade, né, que deriva do contrato, eu faço aquela Previdência Complementar porque eu quero e contribuo. Então aí sim eu não tenho a obrigatoriedade, eu tenho a facultatividade. Conquanto que na Previdência Social eu tenho a obrigatoriedade. Pois bem, desaposentação. Desde quando nós vimos ou nós observamos esse tema na nossa área? O primeiro artigo sobre desaposentação, quem escreveu foi o professor Vladimir Novaes Martinez. Provavelmente o autor que mais detém obras na área. Aproximadamente 150 livros sobre direito previdenciário. E ainda ele brinca que esse semestre ele não está tão ativo porque só lançará 5. Muito bem, se chegar a 1/3 do que ele faz, a gente vai conseguir uma boa quantidade também de livro escrito na área. E ele escreveu isso lá em 1980, e nós não tínhamos um probleminha, que era qual? Até 1994, só preciso de uma aguinha aqui. Posso roubar sua água um pouquinho aqui, doutor Domingos? Até 1994, nós tínhamos a figura do pecúlio. O que é o pecúlio? O pecúlio nada mais era do que, olha, verti contribuição, só que já estou aposentado. Como eu disse a vocês, nós somos obrigados a contribuir. Eu me aposentei, continuo trabalhando. Para a Previdência Social, isso pouco importa. No formato que é o nosso sistema, você terá que continuar contribuindo. Terei algum benefício em troca? A gente já vai falar sobre isso. Pois bem, então até 1994 nós tínhamos a figura do pecúlio. Como ficará a situação, então, daqueles profissionais, daqueles segurados, permita-me chamar dessa forma, que já se aposentaram e continuam a trabalhar? Isso não acontece. Sim, acontece aos montes. Por quê? A aposentadoria, ela não é mais o sentido para qual ela foi criada. Quando nós falamos em aposentadoria, a gente parte do princípio, né, fazendo uma interpretação estrito sensu da palavra, que é aposentar-se, sair do mercado de trabalho, dar lugar a outro. Na verdade, hoje a aposentadoria ela tornou-se, com certeza, nada mais, nada menos do que uma complementação salarial. E por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas, e seja ela instruída ou esteja sendo acompanhada por um advogado, de preferência
nós, né, que aqui estamos, depois vocês peguem os contatos, por gentileza. Chegou no momento dela se aposentar, ela vai querer se aposentar. Independentemente existe hoje um redutor, para a gente ficar num adjetivo propício ao horário e às pessoas aqui de elegância que estão, que é o fator previdenciário. O fator previdenciário nada mais é, o sentido dele, o que é? Fala, olha, não se aposente agora, a ideia principal, tá? Não se aposente agora, por quê? Se aposentando agora, você terá um corte, você terá uma subtração substancial da tua aposentadoria. Essa era a ideia principal do fator previdenciário, fazendo com que, então, a pessoa trabalhe por mais tempo e prorrogue a solicitação da sua aposentadoria. Na verdade, esta era o sentido e esta era a intenção. Mas na prática, o que nós observamos é que, óbvio que fica difícil você tendo uma redução. Então nós temos a maioria das pessoas hoje, que você pega a contribuição, você pega todo o histórico dele de contribuição mensal, ele vai chegar na hora de se aposentar, ele vai ter uma média, mais ou menos, por exemplo, de R$3.000. R$3.000, quando você aplica o fator previdenciário, tranquilamente eu poderia falar aqui que a aposentadoria dele passará a ser de R$2.300 a R$2.400. Se eu fizer essa escala, que eu estou fazendo numa idade média, que vai de 58 até 59 anos de idade, que é o que a gente acompanha no dia a dia, que é mais ou menos a idade que as pessoas querem se aposentar. Óbvio que, pela realidade nossa hoje, é novo, né? Ou é nova, 58, 59 anos de idade. No entanto, a legislação está aí e nós temos que cumpri-la. Se eu pegar um outro exemplo, em cada 10 pessoas, se eu perguntasse a vocês, o teto da Previdência Social hoje, só para arredondar, é R$3.900. Se eu perguntasse a cada 10 pessoas, quantas se aposentam com o teto? Podem responder, não fiquem acanhados. Não ouvi nada. 2, quem dá mais? Gente, nenhuma. Nenhuma. Nesta média de idade que eu estou colocando aqui para vocês, quase nenhuma. Se der meia, tá bom. Meia com meia a gente forma uma, então. Mas esta é a realidade. Ah, por quê? As pessoas estão querendo se aposentar? Não. É que o sistema hoje, ele não permite. O sistema, ele força, ele é forçoso, ele quer te forçar a fazer o seguinte, olha, continue trabalhando. Continua trabalhando, continua contribuindo e você vai se aposentar lá na frente. Só que mesmo então, com esta redução, a maioria das pessoas preferem se aposentar. Por quê? Tomemos esse exemplo que eu dei. Média salarial, 3.000. Então, provavelmente ela está recebendo o teto previdenciário, R$3.900 ou um pouco a mais, a contribuição é limitada ao teto. Mas vamos ficar aqui no exemplo que ela recebe 3.000 no emprego dela. 3.000, adquiriu capacidade para se aposentar. Olha, mas se você se aposentar, em vez de R$3.000, tomamos aqui a média, você vai se aposentar com 2.100. Ela vai querer se aposentar. Por quê? Porque ela conseguirá continuar trabalhando, ela já tem lá o acordo, continuará registrada. Se está registrada, vai ter que continuar contribuindo. E tem que estar registrada. Se for autônomo, também tem que contribuir para a Previdência Social. Bom dia, Daniel. O que acontece? Em vez dela receber só 3.000 por mês agora, então, do salário dela, ela receberá 3.000 mais 2.300 da aposentadoria. Ela vai ter uma renda mensal de 5.300. A aposentadoria, então, ela passou a ser vista e passa a ser interpretada por todo mundo como um complemento salarial. Primeiro ponto. E aí surgem alguns problemas derivados a isso. Nós temos lá, no artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, uma regra, tá? Foi recepcionada como regra, ganhou o status de princípio, mas aí é uma questão totalmente terminológica e discutível lá na área do direito, que eu pouparei os ouvidos de vocês sobre essa discussão. Mas, em síntese, esta regrinha diz o seguinte: nenhum benefício poderá ser estendido, criado ou majorado sem a devida fonte de custeio. Ótimo. Então, a gente parte do princípio
de que o contrário também é verdadeiro. E aí caímos agora diretamente, então, no assunto. Notem bem o exemplo que eu dei. Olha, a pessoa se aposentou porque ela viu a aposentadoria como um complemento salarial. Continuou trabalhando. Se ela continuou trabalhando, ela vai ter que fazer o quê, doutor Télvio? Ela é obrigada a contribuir. Vou perguntar para a doutora Betânia. Quem é a doutora Betânia? Você? Daqui a pouco eu venho perguntar também, então. Será obrigado a continuar contribuindo, porque o nosso sistema nos impõe a isso. E aí eu pergunto, então, o seguinte. Me aposentei. Continuo contribuindo. Porque quero? Não. Porque sou, efetivamente, obrigado a contribuir. Certo? Tranquilo. Qual o benefício terei direito? Depois de aposentado, continuei contribuindo. Lembre que eu falei da regra da contrapartida. Qual o benefício tenho direito? Aposentado e continuo contribuindo. Tenho direito a algum? Alguém gritou aí, auxílio doença? Então vamos lá. Estou aposentado. Continuo trabalhando. Se estou trabalhando, tenho que contribuir. Caí. Machuquei. Só machuquei, não morri ainda. Só machuquei. Estou incapacitado para o trabalho. Quando eu fico incapacitado para o trabalho, a Previdência Social tem uma cobertura sobre esse risco, denominada como auxílio-doença. Neste caso concreto, farei jus a auxílio-doença? Por quê? Porque já estou aposentado.